Vamos conhecer Tóquio, a capital do Japão. Literalmente, a capital do leste. Oficialmente, metrópole de Tóquio. Simplesmente a maior cidade do mundo. É a cidade mais populosa do mundo. É o terceiro melhor lugar para se visitar em 2025. É a melhor cidade da Ásia. Uma das mais seguras. E também uma das mais caras cidades do mundo. Estamos falando de uma cidade de primeiro mundo, onde tudo acontece à frente do tempo. Mas será que sempre foi assim? O que aconteceu ao longo da história de Tóquio para que hoje ela seja tudo isso? Qual que é a sua história? Como que é viver lá? Quais as religiões predominantes? O que tem lá? Quais são as curiosidades deste lugar diferente que existe no mundo? Tudo isso e muito mais é o que você saberá neste vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a assistir esse vídeo até o final, se inscrever no canal, conhecer o Diário da Vida através de suas inúmeras playlists que temos por aqui com vários assuntos diferentes que com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade. E se não encontrar aquilo que você precisa, deixe nos comentários a sua sugestão de conteúdo que nós iremos fazer um vídeo especialmente para você. E este é mais um vídeo da nossa playlist sobre os lugares diferentes que existem no mundo com suas histórias, curiosidades, religiões e as pequenas historinhas que já aconteceram nesse lugar ao longo do tempo. Todos esses lugares que estão aparecendo aqui são lugares que nós já falamos aqui no Diário da Vida. Já tem vídeo sobre todos eles, são cidades, são países, lugares muito diferentes. Então, todos esses vídeos aqui, você já pode conferir. Depois que assistir este vídeo de hoje, você entra aqui na playlist sobre esses lugares e pode escolher qual que é o próximo lugar que você vai conhecer através de um vídeo desses. Com suas curiosidades, suas histórias, tudo o que já aconteceu nesses lugares. Nós já trazemos por aqui outras cidades, países, lugares muito diferentes que existem e que são lugares muito antigos, que existem há muito tempo, desde a época pré-histórica, da época de antes de Cristo, lugares que tiveram histórias na época medieval muito forte, com muitas guerras, muitas disputas, e são lugares diferentes. E Tóquio é um lugar muito diferente. Porém, é uma cidade jovem, ela foi fundada nos anos de 1400 e é um lugar extremamente desenvolvido em todas as áreas. Neste vídeo você vai saber como que é esse lugar hoje e como que já foi um dia. O que aconteceu ao longo da história para ela se tornar tudo isso que ela é hoje. Então agora você já vai deixando o seu comentário com a sua sugestão. Que outro lugar que existe aí no mundo que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com esse aqui no Diário da Vida. E vamos ao nosso vídeo de hoje conhecer Tóquio, a capital do Japão. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Então vamos a Tóquio conhecê-la sem sair do lugar. Tóquio é a capital do Japão e uma das 47 prefeituras do país. Situa-se em Honshu, a maior ilha do arquipélago. É considerada uma das cidades mais habitáveis do mundo. Possui mais de 37 milhões de habitantes, cerca de 11% da população do país. Se define como a área urbana mais populosa do mundo.
Na atualidade, é considerada uma mega cidade, por possuir mais de 10 milhões de habitantes. Tem o segundo maior índice de desenvolvimento humano do planeta. Tem uma qualidade de vida elevada, tem uma baixa taxa de natalidade. Tóquio é o centro da maior região metropolitana do mundo, conhecida como Região Metropolitana de Tóquio e Yokohama. É um dos centros mundiais urbanos, culturais, financeiros, econômicos, políticos e industriais de maior desenvolvimento do mundo. Assim sendo, possui a maior concentração de sedes de empresas comerciais, instituições de ensino superior, teatros e outros estabelecimentos comerciais e culturais do país. Também possui um sistema de transporte público altamente desenvolvido, com inúmeras linhas de trens, metrô e de ônibus, bem como o Aeroporto Internacional de Tóquio. É uma cidade inteligente que investe em tecnologias para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. É uma cidade que equilibra tradição e inovação, espaços verdes e concreto, caos e ordem. É conhecida por combinar tradição e modernidade com templos, mercados, arranha-céus e trens de última geração. Atrai milhares de turistas o ano todo. É conhecida por sua limpeza e organização. Tem a Tokyo Sky Tree, a torre de TV mais alta do mundo. Um dos seus monumentos mais famosos é a Torre de Tóquio. A cidade foi sede dos Jogos Olímpicos 2 vezes. Embora seja considerada um dos maiores centros financeiros do mundo e uma cidade global alfa mais, ela não é tecnicamente uma cidade. Não há no Japão uma cidade chamada Tóquio. Na verdade, Tóquio é designada como uma metrópole, similar a uma prefeitura do Japão, e é constituída por 23 bairros, 23 cidades primárias, 5 cidades secundárias e 8 vilas diferentes. Cada uma delas possui um governo que opera no nível regional. Também fazem parte de seu território pequenas ilhas no Oceano Pacífico, localizadas a cerca de 1.000 quilômetros ao sul. Famosa por sua atenção extrema aos detalhes, a capital do Japão abriga algumas das melhores comidas japonesas do país, com 234 restaurantes com estrelas Michelin, mais do que qualquer outra cidade. As palavras disciplina, trabalho, tecnologia, respeito e segurança podem definir muito bem como é viver em Tóquio. Além disso, a educação dos japoneses é admirável. Realmente essa é uma cidade muito diferente daquelas outras que já trazemos por aqui. Mas e a história? Como que tudo isso começou até ela se tornar tudo isso que ela é hoje? O que será que aconteceu ao longo desse tempo, hein? Será que sempre foi assim? Eu acho que não. Apesar que desde tempos antigos existem pequenas populações e templos nas colinas cercando a Baía de Tóquio, considera-se que a fundação formal de Tóquio foi em 1457, quando um vassalo do clã Uesugi do Khan Ota construiu o castelo de Edo. Assim, a área que rodeava o castelo começou a se chamar Edo. Shogunato Tokugawa, que havia tomado o castelo em 1590 e que tinha o controle quase absoluto do Japão, estabeleceu seu governo em Edo em 1603. Isso deu início ao período Edo na história japonesa.
Durante esse período, a cidade usufruiu de um prolongado período de paz, conhecido como Pax Tokugawa. Além disso, Edo adotou uma política rigorosa de isolamento, o que ajudou a evitar ameaças militares sérias à cidade durante bastante tempo. Edo cresceu e, por volta do século XVIII, se tornou uma das cidades mais populosas do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. A nobreza, junto com o imperador do Japão, permaneceram em Kyoto, que seguiu sendo a capital oficial, porém apenas de maneira protocolar. Edo sofreu inumeráveis desastres, entre os que se encontram centenas de incêndios, destacando-se o grande incêndio de Edo, Edo Taika, de 1657, onde estima-se que morreram 108 mil pessoas. Nesse mesmo acontecimento, também conhecido como incêndio de Furisode, a maior parte da cidade foi destruída, incluindo o castelo de Edo e seus arredores. Outros desastres que sofreu Edo foram a erupção do Monte Fuji em 1707, o terremoto do Grande Edo em 1855 e outros terremotos menores em 1703, 1782 e 1812. Em 1853, o comandante americano Matthew Perry desembarcou na Baía de Tóquio, à frente de uma frota de 4 navios de guerra, como um enviado do governo americano, com a missão de instituir relações diplomáticas e comerciais entre o Japão e os Estados Unidos. Perry voltou em 1854 à frente de uma frota maior do que a anterior e assinou um tratado diplomático entre os líderes de governo do Japão. A chegada de Perry ao Japão iniciou um período de abertura da história do país, iniciando com a abertura dos portos de Shimoda e Hakodate. Essa situação levou a um aumento na demanda por novos produtos estrangeiros, o que aumentou consideravelmente a inflação. A inquietação social que foi originada pelo aumento dos preços culminou em rebeliões e manifestações, especialmente através da demolição de estabelecimentos que comercializavam arroz. Em novembro de 1867, ocorreu a destruição do último shogun, Tokugawa Yoshinobu, e o fim do shogunato em todo o Japão. Assim, em 1868, deu-se o início da Restauração Meiji, em que o imperador se mudou ao Castelo Edo, convertendo-o no Palácio Imperial do Japão, e estabeleceu a mesma alteração de nome de Edo para Tóquio, a capital do leste. No entanto, o imperador não deixou estabelecido de maneira legal que Tóquio era uma nova capital do Japão. Algumas pessoas creem que, devido a esse fator, Kyoto seria a capital oficial ou co-capital do país. Em 1871, aboliram-se os Han ou feudos e formalmente criaram-se as prefeituras, entre elas a prefeitura de Tóquio. E ao ano seguinte, a prefeitura expandiu-se à área ocupada pelos 23 bairros especiais que atualmente possui. A partir de 1872, começou-se a construir a primeira linha de metropolitano, ligando Tóquio com Yokohama. E em 1925, construiu-se a linha Yamanote, linha de metropolitano urbano, que é uma das mais importantes de Tóquio na atualidade. Em 1889, estabeleceu-se a cidade de Tóquio, com 15 bairros. Logo, em 1893,
os distritos de Tama, que uniram-se à prefeitura. Em 1914, inaugurou-se a estação de Tóquio. E em 1927, inaugurou-se a primeira linha de metrô subterrânea, que ligava Isakusa e Ueno. O grande terremoto de Kanto golpeou Tóquio em 1923, com um saldo de aproximadamente 140 mil pessoas mortas e desaparecidas e 300 mil residências destruídas. Depois da tragédia, iniciou-se um plano de reconstrução que não pôde ser completado devido ao seu alto custo. No dia 8 de janeiro de 1932, ocorreu em Tóquio o incidente Sakuradamon, uma tentativa de assassinato contra o imperador Hirohito por um ativista da independência da Coreia, então ocupada pelo Japão. Em 1936, inaugurou-se o edifício da Kokai, Dieta do Japão. Também nesse mesmo ano ocorreu o incidente de 26 de fevereiro, no que 1.400 oficiais do exército japonês ocuparam o edifício da Kokai, o Kantei, residência do primeiro-ministro, e outros lugares de Tóquio, numa tentativa de golpe de Estado, que foi sufocada 3 dias depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, o governo japonês decidiu instituir a província metropolitana de Tóquio. A partir desta iniciativa, extinguiu-se aquilo que era conhecido como Cidade de Tóquio. Durante a mesma guerra, foi intensamente bombardeada a partir de 1942 até 1945. Por causa disto, em 1945, a população de Tóquio era a metade que em 1940. Os bombardeios mais pesados a atingiram em 1944 e 1945, destruindo aproximadamente 1/3 da cidade e matando mais de 80 mil pessoas. Ao terminar a guerra, em setembro de 1945, foi ocupada militarmente e passou a ser governada pelas forças aliadas. O general Douglas MacArthur estabeleceu os quartéis da ocupação, no que atualmente é o edifício de N Tower 21, anteriormente conhecido como Daiichi Seimei, em frente ao Palácio Imperial. Na segunda metade do século XX, Estados Unidos aproveitou Tóquio como um centro importante de logística durante a Guerra da Coreia. Na atualidade, onde permanece sob controle estadunidense a base aérea de Yokota e algumas poucas instalações militares menores. Tóquio foi novamente reconstruída após o fim da guerra em um programa de reconstrução feito para todo o Japão em 1945, que teve como um de seus objetivos reduzir a densidade populacional das áreas urbanas. Tóquio experimentou o chamado milagre econômico durante as décadas de 1950 e 1960. Em 1954, criou-se a segunda linha de metrô com a linha Marunouchi e em 1961 com a linha Ibiya. Em um espaço de 17 anos, a sua população chegou a alcançar a marca de 10 milhões de pessoas em 1962. Em 1958, construiu-se a Torre de Tóquio e em 64 inaugurou-se a primeira linha de Shinkansen, Tokaido Shinkansen, coincidindo com a celebração dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esta prosperidade transformou um país devastado pela guerra na segunda economia do mundo em menos de 20 anos.
Durante esse período, o governo japonês deu prioridade para a infraestrutura e indústrias de manufatura. Como resultado, Japão dominou um amplo ranking de indústrias, como a do aço, a automobilística, de semicondutores e eletrodomésticos. Em 1966, um plano diretor conhecido como Tama New Town foi instituído em Tóquio com o objetivo de minimizar a escassez de moradias devido ao alto crescimento populacional. Em 1969, foi promulgado o Regulamento de Controle da População, algo que fazia parte de um conjunto de medidas feitas pelo governo de Tóquio que tinham como objetivo diminuir a intensidade da população atmosférica na região, então ocasionada por fábricas e indústrias químicas. Foram desenvolvidas ao Japão as ilhas Ogasawara em 1968 e a base aérea de Tachikawa em 1977. Durante a década de 1970, houve uma migração maciça das áreas rurais para as cidades, Tóquio em especial. Em 1978, inaugurou-se o Aeroporto Internacional de Narita, que serviu principalmente para voos internacionais, enquanto que o Aeroporto Internacional de Tóquio, inaugurado em 1931, servia principalmente para voos nacionais. A grande população de Tóquio derivou de um crescimento econômico que terminou na década de 90, mais precisamente de 1991 até 2000, causando uma recessão durante toda essa década, chamada também a Década Perdida. Em 20 de março de 95, a cidade concentrou a atenção dos meios internacionais sobre o atentado terrorista do culto ao Shinrikyo, no sistema de trens subterrâneos de Tóquio. Nele morreram 12 pessoas e milhares foram afetadas pelo gás nervoso sarin. Apesar disso, continuou crescendo. Em 1990, construiu-se o Tosho ou Tokyo City Hall, e em 1993 inaugurou-se a Rainbow Bridge sobre a Baía de Tóquio. Isto, contudo, fez que Tóquio fosse uma das cidades mais dinâmicas do planeta, com um amplo ganho de atividades sociais e econômicas. O Japão é um país que tem executado projetos para ganhar terras ao mar. E desde a década de 1980, a criação de ilhas artificiais vem sendo bastante utilizada. Entre essas ilhas se sobressai Odaiba, construída durante o período Edo para proteger sua região de invasões marítimas. Hoje possui muitos shoppings e áreas de lazer, e é um dos pontos turísticos mais populares do Japão. Outros projetos urbanos recentemente incluem o Jardim de Ebisu, a Ilha Tennozu, o Shiodome, Roppongi Hills e Shinagawa. Em 22 de maio de 1912, foi inaugurada a Tokyo Skytree, a torre mais alta do mundo, com 634 metros. A torre custou 806 milhões de dólares e, segundo engenheiros, pode suportar um terremoto de 8 graus na escala Richter, sem sofrer dano algum. Em 7 de setembro de 2013, o Comitê Olímpico Internacional selecionou Tóquio para sediar as Olimpíadas de 2020. Tóquio sediou em 21, com um ano de atraso devido à pandemia do Covid-19, os Jogos Olímpicos pela primeira vez. Em 1919, Tóquio foi eleita como a cidade mais segura do mundo, em um ranking feito pela revista The Economist. Durante 14 anos seguidos, foi eleita pela revista Economist Intelligence Unit
como a cidade mais cara ou de custo de vida mais alto no mundo. Nos resultados de 2010 e 2018, Tóquio ficou em segundo lugar. Tóquio possui grande presença da Yakuza, a máfia japonesa e organização criminosa mais poderosa do Japão. Atualmente, como um centro financeiro de alcance global, Tóquio é o principal centro de negócios e possui o maior mercado consumidor da Ásia. O turismo é uma das suas principais fontes de renda. Além de suas muitas atrações turísticas, a cidade também cedia alguns grandes eventos anuais, como a Parada dos Bombeiros de Tóquio, em 6 de janeiro. Os festivais mais importantes da metrópole são o Festival de Sanja, o de Kanda e o de Sano. Os pontos turísticos mais conhecidos são a Torre de Tóquio, uma torre de 333 metros de altura, o Palácio Imperial do Japão, a residência oficial do imperador. Os vários templos budistas também são muito conhecidos. Estima-se que haja mais de 77 mil por todo o Japão. Entre os principais estão o Templo Zozoji, em Minato, e o Templo Sensoji, em Asakusa. E os jardins e parques, como o Parque Yoji e o Parque Ueno, este último famoso por possuir muitos museus, como o Museu Nacional de Tóquio, e mais de 1000 cerejeiras que florescem entre o final de março e o começo de abril, o que atrai muitos observadores, que costumam ser chamados de Hanami. O Santuário Meiji é o principal santuário shintoísta de Tóquio e é muito visitado durante a época de Ano Novo. Entre as estruturas arquitetônicas de Tóquio, as que mais se destacam são a Tóquio Skytree, o Tóquio Midtown e o Shofukuji. A primeira por ser a torre mais alta do mundo, com 634 metros. A segunda por ser o segundo edifício mais alto do Japão. E a terceira por ser o edifício mais antigo de Tóquio. Foi construído em 1407. Além desses três, também são importantes os seguintes: a Estação de Tóquio, a Catedral de Santa Maria e a Nakagin Capsule Tower. Tóquio, como o centro da região metropolitana de Tóquio, é o maior eixo de transporte ferroviário do Japão. O metrô conta com 283 estações e 292 quilômetros de linhas, 5 vezes a estação do metrô de São Paulo. A estação de Shinjuku é a estação de trem mais movimentada do mundo em volume de passageiros. É servida pelo Tokyo International Airport, o aeroporto de Haneda, o quinto aeroporto mais movimentado do mundo e que atende principalmente a voos domésticos. Devido à alta quantidade de canais que possui, o transporte de barcos pelos rios é bastante utilizado. O ônibus de água é o serviço de transporte marítimo mais notável de Tóquio. De acordo com as pesquisas realizadas, Tóquio é a quinta cidade mais cara do mundo quanto ao preço dos imóveis residenciais de luxo. 17 mil euros por metro quadrado. A maioria dos cidadãos de Tóquio usam vestimentas ocidentais no dia a dia. Algumas pessoas mais velhas, especialmente mulheres, porém, ainda usam o kimono, uma roupa típica japonesa. Roupas tradicionais japonesas são usadas geralmente apenas em dias ou eventos especiais, como o Hatsumode, a primeira visita a santuários ou templos no Ano Novo, o Seishin Shiki,
cerimônia que celebra a maioridade entre os jovens, também em casamentos e cerimônias de graduação. Harajuku, um bairro de Shibuya, é conhecido internacionalmente por seu estilo e da moda jovem. Tóquio tem dezenas de museus da arte, história, ciência e tecnologia. O museu mais importante do Japão é o Museu Nacional de Tóquio, dentro das dependências do Parque Ueno. O Japão possui 3 formas de teatro tradicionais no país, o que hoje são considerados Patrimônio Cultural Internacional da Humanidade pela Unesco, que são o No, Kabuki e Benraku, todos em Tóquio. A região metropolitana de Tóquio possui mais de 160 mil restaurantes. Em novembro de 2007 foi lançado no Guia Michelin. Lançou seu guia de restaurantes finos, sendo que Tóquio ganhou 191 estrelas no total, ou aproximadamente o dobro do seu concorrente mais próximo, no caso, Paris. Os pratos representativos são soba, um macarrão frio, considerados como os melhores em Tóquio, tempurá, oden e sushi. Esportes como o judô e o sumô, que fazem parte da cultura da cidade por séculos, ainda são muito apreciados pela população de Tóquio. Porém, esportes ocidentais como futebol, basquetebol, tênis e especialmente o beisebol estão ficando cada vez mais populares entre a população da cidade, especialmente entre os jovens. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1964 foram realizados em Tóquio e também foi eleita sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020. A Bolsa de Valores de Tóquio é uma das 10 principais do mundo, sendo a principal fora dos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de 5,6 trilhões de dólares, e seu principal índice é o Nikkei 225. Entre as companhias que possuem a sua rede em Tóquio se destacam Honda, Sony, Mitsubishi, Hitachi. No Japão, de forma geral, as principais religiões são o shintoísmo e o budismo. Enquanto o shintoísmo é uma religião nativa do Japão e nasceu ao mesmo tempo que a cultura japonesa, o budismo foi criado no século VI a.C. e importado ao Japão por influência principalmente da China e da Coreia. As duas religiões coexistem pacificamente no país e, por isso, muitos de seus cidadãos se consideram de ambas as religiões. O principal santuário shintoísta em Tóquio é o Santuário Meiji, criado em homenagem póstuma ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken, sua esposa. Em 1920, é um dos estabelecimentos religiosos mais populares do Japão. Nos primeiros dias do Ano Novo, recebe regularmente mais de 3 milhões de visitantes, que realizam as primeiras orações do ano, conhecidas como Hatsumoji. O principal templo budista de Tóquio é o Sensoji, que se destaca por ser o templo mais antigo de Tóquio e por abrigar o Pagode Gojunoto, ou das 5 histórias, construído em 1648 por Tokugawa Iemitsu. Além dessas duas religiões, também possui certa abrangência em Tóquio o cristianismo e o confucionismo. Os principais lugares de prática dessas doutrinas em Tóquio são a Igreja São Nicolau e o Santuário Iushima Seido, respectivamente. A presença do islamismo não é significativa no Japão, em comparação com as religiões supracitadas. Porém, a presença de muçulmanos cresceu significativamente durante a década de 1980.
A maior mesquita do Japão é a mesquita de Tóquio, ou Tóquio Kami, inaugurada em 2000. De acordo com o Anuário Estatístico de Religião do Japão de 2018, Tóquio possui 2.868 templos, 1.463 santuários e 2.371 igrejas. De acordo com o mesmo anuário, possui um total de mais de 36 milhões de budistas, mais de 6 milhões de shintoístas, mais de 952 mil de cristãos e de mais de 3 milhões de outros vários ensinamentos. Além disso, o anuário coloca que o número de crentes em Tóquio pode se situar entre 45 milhões e mais de 46 milhões. Ambos os números chegam a aproximadamente 25% do total do país, que é mais de 181 milhões. Algumas das iniciativas de Tóquio como uma cidade inteligente são: monitoramento da qualidade do ar e do tráfego com sensores, sistemas inteligentes para gerir a iluminação pública, coleta seletiva e incentivo à reutilização de materiais, produção de energia renovável como solar e eólica, redução de emissões, aumento do uso de energia renovável e redução do desperdício de alimentos. E os objetivos de Tóquio é tornar-se uma cidade com emissão zero até 2050 e a meta de carbono zero líquido até 2050. Então esta é Tóquio, a capital japonesa, e é simplesmente tudo isso que você viu nesse vídeo de hoje. Tudo aquilo que eu falei na introdução lá no início do vídeo. Falar sobre uma cidade de primeiro mundo é outro nível. Ela realmente é muito diferente de todas essas outras cidades que nós já trazemos para cá, falando sobre as suas histórias e curiosidades. Você percebeu que ela é a mais do mundo em tudo, é a maior do mundo. É uma das mais caras e mais seguras do mundo. É onde tem a maior torre do mundo. Tem a maior população do mundo. Então tudo é do mundo. É a maior em tudo, é a melhor em tudo. E se você quer conhecer mais sobre os outros lugares que nós já temos por aqui, confira os outros vídeos que já estão disponíveis sobre a história de Verona, a cidade de Romeu e Julieta. A outra cidade italiana que é Pistoia, onde existe uma história dos soldados brasileiros, dos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. É uma história deles com essa cidade. Tem a cidade de Viena, a cidade dos músicos, das óperas, da música clássica, onde grandes nomes da música moraram, viveram nesse lugar. Tem a história de Paris, a cidade luz, com suas várias historinhas peculiares que existem dentro da história dessa cidade. Tem Rovaniemi, a cidade do Papai Noel. Islândia, o lugar mais seguro do mundo para se viajar. E ainda tem vídeos sobre a Finlândia, o lugar mais feliz do mundo, sobre a Pensilvânia, que é palco de inúmeras religiões que existem por lá. Baalbek, com seus templos pagãos, uma cidade antiguíssima, onde tem as ruínas romanas mais bem preservadas e que você pode conferir agora na playlist sobre os lugares do mundo, suas histórias e curiosidades. E já deixa o seu comentário sobre qual outro lugar do mundo que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com este daqui. Seu comentário ele é sempre muito bem-vindo porque nos ajuda na construção desse canal. Então já deixa aí o seu comentário com várias sugestões de lugares, países, cidades que são diferentes e que você gostaria de encontrar um vídeo assim. Saber mais, conhecer melhor esses lugares. Fica aqui no Diário da Vida e confere também as outras playlists que nós temos por aqui sobre vários temas diferentes para todos os gostos. Se inscreve no canal, compartilha aí com outras pessoas que gostam de saber mais sobre esses assuntos curiosos. Esteja sempre por aqui, porque todo dia tem novidade nesse canal. E muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.